Olá, sou Ana Evangelina Fernandes, artista visual. Este é o curso Bordando Imagens, Linhas na Expressão Artística Contemporânea. A proposta do curso é apresentar o bordado, no caso o bordado livre, como uma forma de despertar e estimular a interação com a fotografia impressa, criando experiência para além do visual, para construir novos olhares sobre essas imagens. Mas o que é bordado livre? É uma maneira de bordar sem precisar seguir regras rígidas de como executar um ponto de bordado para formar um contorno, relevo ou figura. E você não precisa já saber bordar para fazer esse curso, porque vou explicar pontos básicos, quais materiais usar, tudo mais que você precisa para começar a bordar sobre fotografias impressas. O curso está dividido em 6 aulas e ao longo delas eu vou ensinar a bordar fotografias em 3 modalidades: retrato, paisagem e objeto. Nesta primeira aula, vou contar um pouco sobre o contexto histórico, cultural e o uso do bordado ao longo da história da humanidade. E nas próximas aulas, vamos juntos conhecer as ferramentas e materiais usados para bordar. Também vou demonstrar, com passo a passo detalhado, exemplos de pontos de bordado e como aplicar na fotografia impressa. Você vai aprender comigo como preparar a fotografia para ser bordada, qual o melhor formato e tamanho e que tipo de linha e agulha usar no bordado contemporâneo. Pelas definições dos dicionários, bordado é arte ou artesanato de decoração de tecidos ou outros materiais com uso de agulhas, linhas e fios. E como toda arte, o bordado é uma representação da cultura humana, mas o bordado não surgiu em uma única região ou com uma única civilização. É uma arte universal. Por isso, antes de falarmos mais sobre o bordado contemporâneo, vamos conhecer um pouco da história dessa técnica manual antiga, mas que é reinventada constantemente. E então, vamos começar? Os primeiros achados de materiais relacionados ao processo de trabalho manual com agulhas datam desde a pré-história, no período paleolítico, que teve início há mais de 2 milhões de anos e final em 10 mil anos antes de Cristo. Essa época foi marcada pelo desenvolvimento da comunicação oral e escrita, criação dos primeiros utensílios de pedra e manuseio do fogo pelo homem. Os materiais encontrados em cavernas que comprovam o uso de ferramentas para costura foram hastes de ossos ou marfim,
com uma fenda ou com um orifício em uma das pontas, onde ali eram passadas tripas secas de intestinos, tendões ou estreitas tiras de couro de animais. Essas hastes tinham a função de unir pedaços de peles de animais que eram usadas como tecidos, que serviam como roupas e coberturas para proteção contra chuva, sol e frio. E com o passar do tempo, o uso de agulha e linha, com função de costurar materiais, evoluiu para ser o meio de comunicar informações visuais, repassar códigos, marcas, símbolos culturais dos povos através dos desenhos costurados sobre tecidos ou até mesmo couro de animais. Há registros de bordados em tecidos, por exemplo, no Antigo Egito durante a Idade do Bronze, 3 a 2 mil anos antes de Cristo. Na China, também foram encontrados vestígios de bordados em seda no século IV antes de Cristo. O uso de agulha e linha como meio de comunicar informações visuais surge da necessidade que o ser humano tem em revelar sua presença ou domínio. Um exemplo maravilhoso disso é um dos maiores bordados produzidos no século XI, com quase 70 metros de comprimento, feito por habitantes da região da Normandia, na França, entre os anos 1070 e 1080. É o bordado de Bayeux. Confeccionado em uma faixa de 69 metros de comprimento por 50 centímetros de largura, com fios de lã e de algodão com as cores disponíveis na época, marrom, ocre e branco, o bordado narra a história da conquista dos normandos sobre a Inglaterra em 1066. Esse extenso bordado ilustra as sequências da Batalha de Hastings e muitas cenas da vida cotidiana dos nobres do final do século XI. O uso do bordado como técnica de adorno, seja para decoração de ambientes ou de vestimentas, era elitista. Os bons tecidos eram caros e os bordados elaborados reservados para quem podia pagar por eles. Mas mesmo assim, a criatividade humana e o desejo de se expressar sempre encontraram um caminho e em todos os povos a manifestação de bordado como identidade étnica e cultural. A partir do século XIX, com a industrialização de todo o processo têxtil, ou seja, a fabricação em larga escala de tecidos, linhas e fios para costura e bordado, com diversos tipos e cores, a arte de bordar passou a ser menos elitista, um pouco mais acessível, mais popular e mais diversa.
É interessante acompanhar como o uso de agulha-linha passou de costura por necessidade para a forma de comunicação com desenhos e figuras e para ser uma forma de adorno de ambientes e vestimentas. Ganhou um manual de procedimentos, padronização e nome de pontos que identificam regiões de origem, por exemplo. Já ouviram falar de um ponto de bordado muito comum chamado nó francês? Ou então o ponto pequinês? Vamos aprender a fazer esses e outros pontos mais adiante nas aulas 2, 3, 4 e 5 do nosso curso. O bordado atual é uma expressão de cultura que reúne todas as características e funções que já abordamos aqui. É bordado utilitário, é bordado de protesto, é bordado que saiu da superfície original, o tecido ou um material orgânico, para estar em um outro suporte, que também é uma arte visual, a fotografia. E assim, com a junção dessas duas artes, vamos aprender a construir novos olhares sobre símbolos atuais ou históricos que revelam nossa cultura e nossa representatividade. E então, vamos bordar fotos? Ou também, como falamos, vamos fotobordar? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e fique sabendo das novas aulas assim que elas forem publicadas. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!